Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Tami Allersdorfer. Seja bem-vinda, Tami! Oi, Roger. Oi, Cristiano. Obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo contar um pouquinho sobre o trabalho do GRAAC, sobre o que a gente faz e tudo mais. Muito obrigada e eu agradeço muito esse convite e obrigada a todos que estão ouvindo a gente também. A gente que agradece, porque é muito importante também a gente divulgar o trabalho do GRAAC, né, que é muito bom. Eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes. Então, Roger, meu nome é Tami, eu trabalho aqui no GRAAC, eu sou superintendente de desenvolvimento institucional aqui no hospital. O nosso hospital está completando 30 anos e eu trabalho aqui há 20 anos. Eu sou formada em administração de empresas, né, e pós-graduada em comunicação, e eu atuo aqui no GRAAC numa área que é responsável pela captação de recursos, que a gente fala, né? O que é essa captação de recursos? São todas as receitas que são destinadas para o nosso hospital e que não são receitas operacionais que a gente fala, de serviços prestados. Como a gente é um hospital, a gente presta serviços hospitalares para crianças e adolescentes com câncer. E esse resultado ele pode vir através de SUS e através, né, do governo, que é o Sistema Único de Saúde, dos pacientes atendidos, e também através de convênios de pacientes que possam ter alguma operadora de saúde que financie esse tratamento. Só que a gente sabe que o tratamento do câncer é muito alto e a gente sempre tem um custo muito maior do que a gente recebe de fato, mesmo porque a nossa prioridade de atendimento sempre vai ser a criança de baixa renda. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa de um extra da sociedade para ajudar a gente a oferecer um tratamento de qualidade. E a nossa área aqui, o desenvolvimento institucional, que é a área que eu atuo, é responsável por buscar esses recursos. Além dessa nossa responsabilidade, a gente também cuida de toda a comunicação interna e externa da organização e também cuida do voluntariado da organização. Então, dentro do GRAAC, a gente tem essas 3 grandes áreas estratégicas, que é essa minha, de buscar as receitas. A gente tem a outra área estratégica, que é toda a área médica, e a gente tem uma área que a gente fala que é uma área meio, que atende o hospital e a nossa área como um todo, que seria uma área administrativa financeira, que cuida de RH, TI, tudo que um hospital ou uma empresa precisam para funcionar. Então, essa é mais ou menos a estrutura geral do GRAAC, que é aonde eu me encaixo dentro dessa estrutura. Legal, bacana. Bom, 30 anos de GRAAC, né, num ano atípico, né? Você contou pra gente que você já está aí há 20 anos, então você pegou bastante a transformação desde a época da casinha até se transformar num hospital de ponta de primeiro nível, né? Conta pra gente como é que foi essa evolução do hospital. Tem um gasto muito alto, o tratamento de um paciente com câncer é alto, você acabou de falar, mas ao mesmo tempo o hospital investiu e hoje é referência na América Latina, né? Exatamente, o GRAAC hoje recebe pacientes do Brasil inteiro, pacientes da América Latina. A gente se tornou um hospital de alta referência e de alta complexidade no tratamento do câncer. Então, qual que é o nosso principal diferencial? A gente é um hospital exclusivo para o tratamento de câncer. Então, a gente não é um hospital geral que tem uma ala para tratamento de câncer. A gente é desde o momento da entrada desse paciente até a saída dele curado, todas as pessoas que lidam com ele são especialistas em tratar pacientes com câncer. Então, isso é um grande diferencial que a gente tem, né? Então, toda a minha equipe multidisciplinar, tanto de físio, de nutrição, né, de TO, de terapia ocupacional, de psicólogo, todos são especializados em lidar com criança e adolescente com câncer. Então, esse é o nosso principal diferencial hoje em relação a hospitais pediátricos, né, que são gerais, de doenças gerais. E o nosso paciente é um paciente crônico, não é um paciente que vem com alguma enfermidade, alguma febre, toma um remédio, volta para casa e eventualmente pode ser que ele volte para o hospital. O nosso paciente, quando ele vem, ele vai ficar com a gente no mínimo 7 anos. Por que 7 anos? Porque durante de 1 a 2 anos ele vai fazer um tratamento intensivo do câncer dele e depois ele vai entrar numa fase de manutenção, que a gente chama. Então ele vai continuar vindo no hospital eventualmente,
para a gente controlar se esse câncer foi eliminado ou se vai haver algum tipo de recidiva, que a gente ele vai ter algum tipo de consequência do tratamento que ele teve e desenvolver algum outro tipo de câncer. Então, no mínimo, esse paciente vai frequentar muito. Então, não é um paciente que ele é passageiro, né? Então, ele se torna muito presente dentro da nossa organização. E não só muito presente ele, mas como toda a história dele e toda a família dele. Então, a gente cria uma relação muito grande com esses pacientes. E desde cria uma afinidade, né, Tami, né? Exatamente, exatamente. E para você ter uma ideia, desde os 30 anos que o GRAAC foi fundado, a gente já passaram por aqui mais de 6 mil pacientes. Então, é muita coisa, né? É muito grande. Então, por isso que hoje a gente é considerado um dos maiores centros, inclusive, de atendimento a novos casos de crianças e adolescentes com câncer. Justamente porque a gente é um centro especializado, né, e conhecido e referência, e acaba vindo para cá. Quando eu entrei aqui, eu estou há 2/3 da história do GRAAC, eu participei, né? Então eu tenho muito orgulho disso e para mim é uma enorme satisfação. Eu amo o que eu faço e eu não me imagino fazendo uma outra coisa da vida. Para você ter uma noção de referência, e como eu lido muito com recurso financeiro, para mim há uma métrica que eu uso muito, que me marcou muito, é essa métrica financeira mesmo, né? Então, quando eu entrei no GRAAC, o orçamento do GRAAC era 16 milhões, foi em 2001. E hoje o orçamento do GRAAC é 180 milhões. Então, a partir daí, você já vê o quanto não só a gente conseguiu crescer em termos de mobilizar a sociedade que acreditou na gente e que acredita até hoje para a gente continuar fazendo o que a gente faz, como ao longo desse tempo a gente conseguiu dobrar o tamanho do nosso hospital, a gente conseguiu equipar áreas com a mais alta tecnologia do mundo, né? Então a gente criou centros de referência como o nosso centro cirúrgico, né, que foi único na América Latina, com ressonância. A gente conseguiu desenvolver técnicas de tratamento como a quimioterapia para o retinoblastoma, que é uma quimioterapia no olho que faz com que a criança não tenha a perda do olho, dependendo do momento do diagnóstico. Então, isso tudo são vitórias nossas, né? É vitória não nossa, quando eu digo nossa, não é nossa GRAAC, é nossa sociedade, porque a gente é só um meio. Se a sociedade não tivesse apostado na gente, se ela não tivesse ajudado e se ela não continuasse ajudando, a gente não teria a menor condição de chegar onde a gente chegou. Então, o GRAAC é de todo mundo que acreditou, é todo mundo que investiu, é todo mundo que ajudou a gente ser o que é. Então, é motivo de muito orgulho para todo mundo que em algum momento participou da história do GRAAC ou que participa até hoje, saber que teve uma participação, né, nessa trajetória e nessa história de sucesso. E a gente conseguiu curar muita criança, né? Então, isso é muito bom, né? Os nossos índices de cura são comparáveis aos melhores do mundo hoje. Exatamente, está na faixa de 80%, se não me engano, né, Tami? 71%. 71%? Essa média é a soma de todas as chances de cura de câncer. E é uma média que é apurada no nosso hospital com os pacientes que a gente tratou. Então, e a gente leva esses indicadores para se comparar com países na Europa e norte-americanos também, porque é uma taxa comparativa onde a gente consegue ter um alto índice de sucesso. Ainda no nosso país, Roger, a gente tem uma pequena diferença entre os países mais desenvolvidos, que é o diagnóstico precoce, né? Porque no caso do câncer infantil não existe prevenção. Então não tem assim, não fuma, você não vai falar para a criança não fuma, não fique exposta no sol, né? Não faça essas coisas que podem, tudo que você trabalhar com a criança e com o adolescente nesses aspectos vai ser para evitar um câncer adulto e não um câncer infantil. O câncer infantil ele se manifesta por uma questão genética e não por um fator externo, como é em alguns casos no câncer de adulto. Então, como ele não se manifesta por fator externo, a gente precisa detectar precocemente. Então, o que é detectar precocemente? É fazer exames que você descubra o quanto antes para iniciar o tratamento.
Exato. Né? Que é mais ou menos o que a gente faz no câncer de mama, por exemplo. Quando a gente a mulher, quando ela faz a mamografia, ela não está prevenindo o câncer, porque a mamografia ela não previne você ter câncer. Ela vai detectar precoce. Exatamente. E quanto mais cedo, a gente sabe que a recuperação e a chance de cura é muito maior. Então, no caso do câncer infantil, no nosso país, como eu estava falando, que é uma grande diferença ainda dos países desenvolvidos, mais desenvolvidos, né, como Europa e América do Norte, o diagnóstico ele é mais rápido. Então, a criança consegue ser encaminhada para um centro de tratamento mais rápido. No nosso país, a gente ainda tem muita dificuldade e, às vezes, a gente recebe casos muito avançados. Então, por isso que até a gente, nesse último ano, agora esse ano, a gente tem trabalhado bastante para conversar com a população, tem trabalhado com a imprensa para falar sobre a importância do diagnóstico precoce. Por quê? Porque como teve a pandemia, todos os casos acabaram diminuindo um pouco, os novos casos. E não foi que deixou de existir, ele deixou de ser diagnosticado. As pessoas se afastam, né? Sim. Ficou com medo, não vai no médico, não sai de casa, e aí não leva o filho, às vezes o filho está com uma febre, às vezes o filho está com alguma coisa mais contínua, mas acha que vai passar, e pode ser, né, um câncer que está se desenvolvendo. Então, aquela frase de comercial que fala, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, o cara que criou deveria ganhar um prêmio Nobel. Porque é a frase que todo mundo tem que fazer, porque é isso, gente. É assim, uma dor de cabeça vai passar com medicamento, agora recorrente tem que investigar. Uma mancha roxa que a criança bateu brincando, vai sair, se não sair tem que investigar. Uma barriga crescidinha vai sumir, você vai dar um remédio para verme, alguma coisa. Se não sair, tem que investigar. Aí tem que fazer exame de sangue, a gente vai ter que dar uma investigada melhor, né? Que é exatamente isso. Se o sintoma não passar, busque uma orientação médica. E aí no nosso país a gente tem muita dificuldade, não só porque a pessoa também tem uma certa resistência, né? No nosso país a gente é um povo meio que acha que se a gente não for no médico a gente não vai ter. Eu não sei por que a gente desenvolve, não tem isso? Uma coisa assim, eu tenho que fazer meu exame, mas eu vou empurrar com a barriga um pouco, porque a pessoa acha que se ela não for, ela não vai ter. Mas se ela tiver, tá crescendo lá dentro. Exatamente, então, quanto mais cedo for, melhor, né? Mas, se você começar a falar, você começa a falar, gente, é verdade, às vezes a gente mesmo faz isso, ou, né, eu tenho que fazer meu exame, mas eu tô meio com medo, eu não vou fazer agora, vou esperar um pouco. Por quê? Vai só piorar. Uma hora vai ter que fazer. Se der negativo, ótimo. Agora, se der positivo, quanto mais tempo demorar, pior para você, né? Mas eu acho que é uma questão um pouco também cultural das pessoas acharem que o fato dela não fazer, ela não vai ter e que não vai acontecer. E aquela coisa, se eu ficar pensando nisso, eu vou ter. Então, tem algumas lendas, algumas coisas que são meio, né, da nossa cultura mesmo, que também faz com que, porque a gente pode pensar que a primeira coisa do câncer é a criança que não consegue ser diagnosticada precocemente, é aquela que não tem recurso, né? Ou seja, ela vai em um posto de saúde, o médico fala que ela tem que fazer uma ressonância, a ressonância demora 6 meses. 6 meses o câncer cresceu e ela até já morreu. Pois né? Então, e não é. A gente tem casos de pessoas de poder aquisitivo alto que tardaram o diagnóstico, porque também ficaram achando que era outra coisa. Então, não porque seria fácil a gente entender que é um problema social, né? Um problema de falta de acesso social, e não, é um problema que é muito democrático, que a gente diz até, né? A gente diz que o câncer é uma doença democrática, né? Porque ela não escolhe, não é uma doença que o pobre tem, ou o rico, todo mundo, quem tiver que ter, vai ter. E também essa questão do diagnóstico também é bem equilibrada no ponto de vista. Obviamente que a gente sabe que o acesso faz toda a diferença, mas essa resistência a procurar-se um especialista, se os sintomas persistirem, é um pouco meio da cultural. Então a gente vê que as pessoas têm um pouquinho dessa resistência, independente da classe social, né?
E a gente tem comprovadamente casos que a gente vê que a pessoa chega muito avançada aqui, não são pessoas que não têm acesso a um serviço médico particular ou alguma coisa, é a pessoa que acha que não é mesmo e que não era aquilo e etc. E tem o medo também, né? Exatamente. Ô Tami, é muito legal isso tudo que você está falando, porque realmente a gente tem mais medo do carteiro do que da carta, né? A gente tem medo de receber a notícia, mas receber ela antes é melhor. Eu vivi um problema desse com a minha mãe, que ficou 1 ano sofrendo com dor na barriga, né? Não sabia o que era, mas ela tinha pavor de médico. Então, minha mãe ficou 20 anos sem ir no médico. E aí, quando ela chegou, já era muito tarde e ela acabou passando por vários procedimentos e acabou falecendo. Mas ela teve um problema no intestino. Aí a diferença de você ter uma possibilidade um pouco melhor. Ela foi tratar com um oncologista muito renomado na área, né? E ela teve uma pequena metástase no fígado. Então, do intestino passou para o fígado. E quando ela chegou para conversar com o médico, em nenhum momento ele falou a palavra metástase, em nenhum momento ele falou, esse caso está complicado. Muito pelo contrário. Ele chegou, ela não sabia da metástase, né? A gente sabia. Ele chegou, deixa eu examinar a senhora, tal. Ela deitou na maca, examinou. Aí ele pegou os exames e falou, nossa, bom, você tá com um negocinho aí que nós vamos limpar com remédio, isso é tranquilo. Que deu uma sujeirinha também no fígado, que também vai ser limpo. Então você pode ficar tranquila que esse tratamento vai ser bem leve, bem tranquilo. E estudos dizem que a cura começa na cabeça. Não adianta você encher de medicamento, encher de química um paciente que não quer ser salvo. Que é o caso da depressão, né? Sabe que a depressão, ela causa câncer. A gente tem muitos fatores, mas a depressão é o principal deles, segundo estudos que a gente vem acompanhando. Então, como vocês trabalham os médicos, as pessoas que acompanham os pacientes, para que, sim, elas motivem os pacientes e não desmotivem? Para que, aí sim, o índice de cura seja esse 71% que vocês têm. Sim, primeiro eu sinto muito pela sua perda, Cristiano, e o exemplo que você deu é muito típico, né, das nossas mães. Minha mãe é viva ainda, mas ela também tem essa característica de sempre achar que qualquer coisa que ela tenha nunca é muito grave. Ela teve um problema grave na vista, perdeu 70% da vista, porque ela não avisou a gente que ela estava com esse problema, e aí quando foi ver já era irreversível. Então, existe também essa lenda de que eu tô bem, eu não vou pro hospital, porque a pessoa entra bem no hospital, sai mal, né? Tem essa coisa que às vezes as pessoas têm esse pensamento. Então, é um pouquinho de mudança também cultural, que aos poucos vai ter que mudar, porque não dá para ficar com uma dor, como você mesmo falou, e eu não vou porque eu não tenho medo, eu prefiro ficar aqui porque vou entrar bem e vou sair mal, né? Então, a gente tem que já começar a mudar esse nosso pensamento e passar isso para as nossas próximas gerações. Como a gente é um hospital, e o nosso hospital é totalmente científico, é tudo embasado em questões científicas. A gente sempre é questionado sobre essas questões de alimentação, questões emocionais, o que pode gerar ou não um câncer, né? E assim, é muito difícil a gente emitir uma opinião comprovadamente sobre isso, porque a gente vê casos onde a gente pode ter uma questão de uma pessoa altamente depressiva que desenvolve um câncer, e a gente pode ter pessoas que são as pessoas mais otimistas e bem resolvidas da vida e que têm o mesmo tipo de câncer, né? E um exemplo bem típico que eu posso dar para você é o exemplo de quem fuma. Por exemplo, um fumante, ele desenvolve um tipo de câncer no pulmão porque ele fumou a vida inteira. Só que não é 100% das pessoas que fumam que desenvolvem esse tipo de câncer. E tem gente que nunca fumou na vida e tem o mesmo tipo de câncer. Então, ainda é uma doença nesse sentido, um tanto quanto inexplicável desse ponto de vista. O que a gente acredita? A gente aceita e tem trabalhado dentro do nosso hospital ter os responsáveis pelo paciente optarem por alternativas de tratamento, tratamentos alternativos do que eles acham que pode ajudar ou melhorar. A gente, com a nossa equipe multidisciplinar, através dos nossos psicólogos e toda a nossa equipe, a gente dá um suporte psicológico para essa família e para esse paciente, para ele passar durante o tratamento, né? Então é esse apoio que a gente dá e permite também esses tratamentos alternativos que a família queira fazer.
meu filho vai tratar aqui, ok, mas eu quero que ele também vá lá no centro, no terreiro, aonde a religião dele permitir, ou o que ele queira fazer, para poder tentar uma alternativa. O que a gente não aconselha é que seja o único meio de tratamento, que ele também faça o tratamento convencional. Já houve casos de pais tirarem o filho daqui e levarem para um outro lugar e falar, eu vou tratar ele lá no tal lugar porque eu não quero, esse tratamento não vai curar meu filho. É muito triste porque a gente acredita que precisa do tratamento convencional, mas é uma opção da família, do responsável e tudo mais. Então a gente permite, né, a gente apoia, eu quero fazer, faz, mas também vamos manter o tratamento, né, convencional. Dentro desse processo todo de ajuda, a gente tem percebido que sim, que algumas coisas, alguns fatores emocionais são relevantes para o tratamento, como por exemplo o ambiente que a criança frequenta. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de vir conhecer o nosso hospital, vocês vão ver que nosso hospital tem uma brinquedoteca enorme, nosso hospital é todo colorido, nosso hospital tenta fazer um clima onde a criança sabe que está no hospital, só que ele vai ser o mais confortável possível para que a jornada dela, a experiência dela, seja a melhor possível. E a gente vai fazer de tudo para proporcionar isso. O que é fazer de tudo? Eu trago artista para ela ver, eu faço brincadeira com ela, eu dou presente, eu coloco a foto dela em todo o meu material, porque as crianças se sentem celebridades. Então a pessoa fala assim, quando a gente faz uma campanha e coloca uma criança, a criança tem uma pasta com todos os anúncios que ela saiu, ela mostra para os amiguinhos, no vizinho, na escola, pede autógrafo, dá autógrafo para as pessoas. Então, se a gente, quando era criança, já acharia o máximo a gente poder participar de um comercial, você imagina uma criança dessa numa campanha onde ela aparece em todos os canais, onde ela aparece em revista, aparece em tudo. Esse momento que eu estou proporcionando para ela é de uma coisa imensurável para a gente, do que isso vai causar na vida dela. Né? Vai chegar no momento que ela vai falar, se eu não tivesse ficado doente, eu não teria tido toda essa repercussão. É isso que a gente quer que ela leve de lembrança do tratamento. Porque quando a gente fala dessa parte emocional, eu estou falando dos efeitos tardios da doença. Então essa criança vai ficar tratando um tempo aqui, e o que eu quero para o futuro dela? Lá atrás, há 30 anos atrás, a medicina trabalhava a cura a qualquer preço. Não interessa se você vai andar, se você vai falar, se você vai ter raciocínio, se você vai ter perna ou se você vai ter braço. Você vai viver. Hoje não é mais assim, no mundo inteiro. Não é a cura a qualquer preço, é a cura com qualidade de vida. Então, qual vai ser a chance dessa criança sobreviver e ter uma boa vida? Porque se ela não tiver, esse tratamento vai ser repensado, não vai ser a qualquer preço que ela vai viver. Porque isso não vai dar qualidade de vida para ela. Então se torna uma vida torturante, uma vida de tortura, e não uma vida saudável e uma vida com qualidade, que é o que a gente quer oferecer. E aí o que a gente faz? Os nossos pacientes que passam por essa etapa de 7 anos de tratamento, anualmente a gente conversa com eles para saber como está a vida deles, em todos os aspectos, emocional, sexual, social, todos, para a gente poder fazer um mapeamento e tentar identificar se houve algum impacto durante o período que ele tratou no GRAAC e que interferiu na vida dele, tanto para bom como para ruim, para que a gente possa ajustar. Então, o que é esse emocional? E eu vou contar um caso para exemplificar isso para vocês. A gente, em 2005, a gente reformou nossa brinquedoteca inteira, nossa quimioteca inteira, nossa quimioterapia. Nossa quimioterapia é uma quimioterapia convencional, de hospital, que fazia quimioterapia. E é o lugar onde as crianças passam o maior tempo no hospital, tomando quimioterapia. Passam de 4 a 12 horas, dependendo do protocolo. E aí, a gente identificou, internacionalmente bem um estudo que demonstrou que o que mais causava trauma na criança após tratamento de câncer era as sessões de quimioterapia. Não era nenhuma cirurgia que podia ser uma cirurgia até mutiladora, onde ela perdesse uma perna, um braço por causa de um câncer. Isso não era tão traumático quanto as sessões de quimioterapia que ela fazia. Então, para vocês terem uma ideia, por que é a sessão de quimioterapia? Porque é um procedimento que muitas vezes ela pode passar mal, é chato, é ruim, e ele tem uma sequência. Então é assim,
Eu fiz a primeira, eu sei que eu vou ter a segunda, vou ter a terceira, a quarta, eu vou ter várias dessas sessões. Então, sabe aquela coisa que você já sabe que não vai ser uma única vez? Se tem uma cirurgia, uma única vez, passou, acabou. Agora, esse que tem essa sequência, ele é mais sofrido. Então, o que a gente fez? O que podemos fazer para amenizar esse tipo de sentimento? A gente mudou, a gente trouxe especialistas em ambiente, conversou com as famílias, com os pacientes, com os enfermeiros, com os médicos e reformulou a nossa quimioteca, que é única hoje no país, inteira. Para quê? Para que esses momentos pudessem ser um pouco mais confortáveis para esse paciente. E tem uma enfermeira nossa que trabalhou até um tempo atrás e ela relatou um caso de um paciente que ele tratou, ele estava 10 anos fora de tratamento, ele estava com a mãe dele no mercado e ele encontrou a enfermeira da onde ele fazia quimioterapia. Na hora que ele viu a enfermeira, ele começou a comentar porque ele passou mal. Ou seja, isso que a gente chama de efeito, sabe aquela coisa da memória, a lembrança, né? Vem na hora na cabeça, ele lembrou de todo o enjoo que ele sentia e começou a passar mal. Nossa, eu achei que era o contrário, né? Que ele ia gostar de ter visto. Não, ele teve a reação que ele tinha na hora, né? Teve a reação. Porque veio todo aquele sentimento, ele na hora lembrou dela e do ambiente que ele viveu e que ele teve todo esse período ruim. Então a gente falou, a gente tem que tentar amenizar isso o máximo possível. Por que precisa ser tudo branco e cinza? Por que não pode ser colorido? Por que não pode ter tal coisa? Então aí a gente reformulou tudo e tenta ao máximo possível amenizar isso com essas ações, que não são muitas, são poucas, mas a gente sabe que traz impacto, porque a gente ouve, né? A gente ouve às vezes coisas que até são meio cruéis, que já teve mãe que relatou pra gente que o filho que não é doente falou, mas eu queria também ser doente, porque eu queria ter tudo que ele tem lá no GRAAC. Eu ia falar isso agora porque eu já ouvi isso, Tami. Essa parte psicológica realmente é um fato muito forte, né? Eu ia entrar justamente nesse assunto da estrutura que o hospital tem para tirar aquela cara de hospital, que todo mundo aqui já foi no hospital alguma vez na vida, sabe como que é, aquela coisa branca, uma cor fria, e no GRAAC é totalmente o contrário isso, principalmente nos pontos onde o paciente mais fica, mais tempo passa, né? E na brinquedoteca eu já vi isso, eu já fui voluntário da QT e hoje eu sou da brinquedoteca. E eu ouvi um paciente falar isso realmente, olha, que o irmãozinho estava sempre lá, então ele passava a maior parte do tempo brincando, se divertindo, e o nosso objetivo ali é transformar aquele ambiente realmente num ambiente mais agradável para o paciente. É sofrível realmente passar pela QT, então na preparação da brinquedoteca é o mais lúdico, é o mais divertido, a gente brinca, canta, dança, e eu ouvi um irmãozinho falar para a mãe realmente isso, olha, eu quero ficar doente também para poder vir brincar aqui na brinquedoteca, que é também fora de série, é um ambiente completamente lúdico, a criança se sente num ambiente que não é de hospital, né? Exatamente, porque é nosso objetivo, é fazer com que ela possa. É óbvio que é uma doença grave, é uma doença dolorida, é uma doença difícil, mas a gente quer tentar causar nessa experiência da criança o máximo de recordação positiva para que elas possam se sobressair no futuro e na vida dele futura, né? Então a gente quer que ela lembre muito mais das coisas boas do que foi o ruim do tratamento, né? E causando muita emoção na vida dela de falar, não, eu tive um câncer, foi difícil, mas lá eu tive coisas que eu nunca tive na minha vida, né? Eu participei de coisas e eu tive oportunidades que eu nunca tive na minha vida. Então, essas lembranças é o que a gente quer que se sobreponha, né, a qualquer sensação que ela possa ter no futuro. Isso pra gente é fazer com que essa criança possa voltar à sociedade, não só saudável, mas também com boas lembranças e com uma boa qualidade de vida, para ter uma boa qualidade de vida. Isso é fantástico, né, também. Você fala dos 7 anos, né, a gente acompanha, realmente, eu tô lá no GRAAC há 7 anos, e você vê a criança crescendo, e de repente ela some, e aí você fica naquela expectativa de repente ela aparece, só vim visitar, porque agora eu venho de tempo em tempo, só para ver como é que eu tô e tal, e a criança cresceu, tá linda, maravilhosa, quem tava carequinha, o cabelo já tá grande, crescendo, o sorriso no rosto, tá corada, tá mais forte, e isso realmente é fantástico, né, a gente ter essa relação, né, e o GRAAC também é uma referência até para outros países, né, porque eu já peguei pacientes ali de outros países da América Latina, né.
Sim, veio do Paraguai, Bolívia, a gente já teve pacientes dessa região também, porque como a gente faz um investimento grande também na capacitação de toda a nossa equipe da área da saúde, né, da equipe de médicos e tudo mais, essa equipe acaba sendo reconhecida internacionalmente, né? Exato. Então, eles participam bastante de discussão, de estudo de caso, de congresso, e isso faz com que, como a gente se torna uma referência, a gente seja contatado até para ajudar, né, em questões como não só o próprio atendimento, mas também questões de segunda opinião e tudo mais. A gente também tem essa possibilidade, né? Sim. Porque às vezes a criança não necessariamente, ela, dependendo do tipo de câncer que ela tiver, ela não precisa ir para um centro de alta complexidade, como é o nosso caso. Ela consegue tratar esse câncer com sucesso total num hospital grande que tem uma boa área oncológica, né, pediátrica. Sim. Então, e você evita a migração daquele paciente, né, que também, na maioria das vezes, pode ser uma questão problemática para a família, né. Então, você tem que deslocar a mãe, ficar separada dos outros filhos. Então, a gente sabe que isso nem sempre é um mundo ideal. Ele pode ser um mundo temporário, em casos mais complexos, mas se houver possibilidade da gente ter serviços bem estruturados no nosso país, em hospitais gerais, a gente consegue evitar um pouco mais essa migração para os grandes centros, né? E São Paulo é aquela coisa, São Paulo é uma referência médica, então, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eles começaram a fazer umas campanhas para precisa vir para São Paulo para tratar uma unha encravada. Você tem um hospital aí próximo de você que é bom e que é referência e que você pode tratar. Só que a pessoa acha que só São Paulo que ela vai se salvar, e não é. Pois é. Então a gente acaba, às vezes, absorvendo muitas pessoas que vêm de fora buscando essa referência. Mas a gente tem outros centros estruturados e muito bem estruturados em outros estados e que podem, né, ser acessados dependendo do tipo da complexidade da doença que a pessoa tiver. E facilita demais, né, em termos de deslocamento, são viagens longas, né? E assim, pra gente, o que é uma coisa que a gente sente, que a gente percebe que pesa muito, é essa desestruturar a família. Isso é um pouco complicado, né? Então, às vezes a mãe que tem 3 filhos, o que ficou doente acaba sendo o mais, que vai ter mais atenção, os outros 2 se sentem um pouco largado, né? Às vezes o pai não tem espírito para lidar com isso e às vezes abandona a família, então acaba tendo uma quebra daquele ambiente familiar por causa da doença, que é bem complicado quando tem que haver essa migração por muito tempo, que é uma coisa que a gente acha que a gente precisa, junto com outras organizações que são parceiras nossas, como que a gente trabalha para conseguir reduzir isso. E uma das formas que o GRAAC tem de fazer isso é através da formação de residente, né? A gente tem um programa forte de formação de residente, onde a gente traz residentes do Brasil inteiro e que a gente forma com a ideia de que ele possa voltar para o estado dele de origem e criar um serviço onde ele possa fazer o tratamento dos cânceres menos complexos naquele ambiente para evitar essa migração. Então, dentro do que a gente pode fazer, a gente trabalha muito forte nessa área. E existem várias organizações parceiras também que trabalham de como que a gente pode trabalhar melhor a reduzir essa migração para não criar essa quebra do ambiente familiar nesses casos. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma mãe, né, de ter que se separar dos outros filhos, né? Isso é complicado demais, né? É muito bom ver que vocês, apesar de serem focados na ciência, como você falou, né, vocês pensam na parte humana, se preocupam com as pessoas e entendem a importância disso na cura, como eu falei na outra pergunta, porque senão as pessoas, inclusive, abandonam o tratamento, né? Isso é um risco enorme, porque a criança não resiste muito tempo de sofrimento, ela não aguenta. E é muito lindo ver esse trabalho que vocês fazem de bastidores para que ele se sinta bem num ambiente tão difícil. E eu pergunto para você, Tami, como que vocês fazem para treinar os colaboradores para atuarem de forma humana junto a esses pacientes? Então, por incrível que pareça, eu acho que isso veio muito, né, de um dos nossos fundadores,
dois, na verdade, dos nossos fundadores, né, que foi o Dr. Sérgio Petrilli, que ele já veio com um conceito, né, do exterior, onde ele vivenciou toda essa questão de como a criança poderia ser curada e tudo mais. Ele já veio com um propósito humano diferente de atendimento, onde o paciente não é só um número, o paciente tem um nome, tem uma família e tudo mais. Então ele já veio com um conceito um tanto quanto moderno para 30 anos atrás, vamos dizer assim. E ele também, nesse modelo que ele trouxe, ele já pensando em toda essa humanização, quando ele resolveu fundar o GRAAC, ele trouxe a dona Léa Mingione, que era uma voluntária que levava, ela trabalhava no AC Camargo, e ela levava as roupinhas, os pijamas dos pacientes do AC Camargo para lavar na casa dela, porque ela achava que ficava mais limpinho e cheirosinho para o paciente usar. Que lindo. Então, olha o nível de carinho que a pessoa tinha com o paciente que estava em tratamento com câncer. Então ele falou, eu preciso dessa pessoa comigo, porque eu quero que esse carinho e esse acolhimento exista no GRAAC. E não foi, o nosso voluntariado não foi uma coisa que aconteceu, um dia a gente acordou e falou, quero ter voluntário, vamos por voluntário. Ele nasceu com o GRAAC. Então essa questão é tão cultural e enraizada que a gente não tem um treinamento como ser humanizado. A pessoa que entra, ela já entra dentro do ambiente e se ela não se encaixar, não vai servir, porque ele já é assim. Tanto que agora a gente está fazendo um trabalho para trabalhar mais a nossa marca, um posicionamento de marca, onde a gente quer trabalhar mais a nossa referência do atendimento e tudo mais. E a gente sabe que a única coisa que a gente tem mais assim, redonda, que todo mundo é igual, é nesse acolhimento, é nesse cuidado e nesse carinho com o paciente. Né? Que até acaba, a gente coloca a regra, mas a gente sabe que até acaba extrapolando. Né? Então assim, quando eu digo extrapolar, a gente tem que pôr regra, senão regra que eu digo é assim, o Roger sabe que ele é voluntário, se você ser voluntário no GRAAC, você é capaz de ajudar todas as famílias. Você vai querer comprar presente, querer dar dinheiro para quem precisa, você vai querer tudo. Só que você tem que criar regra, não pode fazer isso, senão você vai criar, né? Então, o Roger está, porque tem que ser regrado, mas se deixar, a gente vai ter 500 mães a mais de pacientes que são os voluntários e os profissionais que querem ajudar. Sem dúvida. Né? É ótimo. Aí a gente brinca que a gente fala assim, vocês não estão curando, vocês estão criando um monstrinho aqui, porque as crianças ficam tudo mimadas, quer tudo daí, né? Porque criança é criança, não deixa de ser criança, não é porque ela tá doente que ela vai deixar de ser criança, ela é bagunceira, ela é mimada, ela é mais mimada ainda porque ela tá doente, então aí você tem mais coisa, então algumas regras a gente tem que colocar. Então é uma coisa tão engraçada isso, Cristiano, que ela é meio que embutido. Na hora que você entra aqui, não tem como funcionar de forma diferente. Exatamente, é cultural. E eu acho que as peças fundamentais disso foi tanto o Dr. Sérgio, que já veio com isso, de falar tem que ser assim, e trazer a dona Léia, que implantou, né, todo esse voluntariado com toda essa cultura. É óbvio que hoje a gente não leva mais para lavar a roupinha das crianças em casa. Mas lá atrás, no começo, é um exemplo que eu dei para você ver o nível de cuidado que se tinha e de carinho que queria se oferecer para aquela criança, né? Porque eu acho que aqui eles não usam um amaciante com cheiro gostoso. Eu quero pôr um amaciante porque eu quero que a criança se sinta acolhida, né? Exato. Então, isso eu não preciso mais mandar uma voluntária lavar, isso eu já ponho dentro da dentro da percepção que eu quero que a criança tenha no meu hospital. Eu quero melhor colchão, eu quero melhor lençol, eu quero melhor tudo. Porque eu quero que ela tenha essa sensação. Né? Então, são coisas que foram sendo embutidas ao longo e a gente tem conseguido manter e incorporar dentro do hospital. Que é uma coisa que eu menos me preocupo em pensar quando elas falam, a gente tem que treinar para falar GRAAC, o GRAAC com C só, GRAAC com A, GRAAC não sei o quê, tem que fazer, sabe aquelas coisas padrões de comunicação? A coisa que eu menos me preocupo é falar, a pessoa tem que tratar bem o paciente. Que não serve para nada. Exatamente, porque ele é super bem acolhido e ele é uma coisa que eu sei que o carinho que as pessoas têm em todos os momentos é demais.
Por exemplo, um dia eu estava fazendo uma visita, tinha uma criança para entrar na radioterapia, tinha 8 profissionais com a criança. Tava o profissional da imagem, tava o físico, tava o anestesista, tava o psicólogo, tava não sei quem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, 8 crianças para um paciente. Por isso que fica cara a conta, né? Mas assim, isso tudo é para amenizar e para acalmar aquela criança para entrar numa máquina que é 100 vezes o tamanho dela e que ela vai ter que ficar lá e tomar uma radiação. E ela vai se sentir segura nessa máquina. Então, assim, desculpa, vale a pena, vai gastar dinheiro? Vai. E enquanto a gente tiver sangue na veia para ir buscar, nós vamos. Porque mesmo se fosse só para aquela criança, a gente faria tudo igual. Que bom que a gente está conseguindo muitas crianças. Mas a gente sabe que se fosse para uma, a gente faria a mesma coisa. Porque uma vida não tem preço, né? Não, isso não tenha dúvida disso, né? Hoje, eu acho que o GRAAC está na média de 400 pacientes, né? Mais ou menos isso, em média de atendimento. Entre os novos e os que estão em tratamento. Então, isso é um universo considerável, né? E se não tivesse a estrutura que o GRAAC tem, e a gente, por conta da pandemia, a maioria dos voluntários estão afastados, mas a gente acompanha através de e-mail, de reuniões online. Que tá fazendo uma falta, você não tem noção, Roger. Eu sei que faz. No final do ano passado eu dei uma palestra pro pessoal do cantinho, a Simone entrou em contato comigo, eu dei uma palestra pro grupo, eles fazem uma reunião todo ano, e a gente tem que motivar, mesmo estando afastado, mesmo estando distante, o nosso carinho continua igual, né? O GRAAC, o empenho que ele faz, a gente sabe que é um atendimento para o câncer infanto-juvenil, mas tem casos de adultos que têm o câncer que seria relativo à criança. Da infância, E também é tratado pelo GRAAC, né? Eu já vi casos assim. A ideia que sempre sejam, raro, né? Mas a ideia é que sempre seja tratado um centro especialista. O caso contrário pode ser uma adolescente de 15, 16 anos desenvolveu câncer de mama, né? É raro, é super raro, mas pode acontecer. Aí ela tem que ficar no centro especializado em câncer de mama. Porque lá tem os profissionais especializados nesse tipo de câncer. Não faz sentido, por ela ser adolescente, tratar isso no GRAAC. Então é sempre o hospital especializado que vai cuidar daquele tipo de câncer. É mais raro para acontecer, mas se acontecer é melhor que seja num centro especializado mesmo. Tami, você contou aí sobre como as crianças ficam encantadas com o tratamento, com as oportunidades de saírem fotos no jornal, divulgação. A gente faz um trabalho de treinamento corporativo e uma das linhas que a gente faz no nosso trabalho é no treinamento experiencial, que é o vivencial. Então, os colaboradores da empresa desenvolvem uma atividade e a gente transformou isso numa responsabilidade social. Eu já tive o prazer de levar alguns pacientes do GRAAC para fazer essas atividades de construção de bicicleta, construção de brinquedos de madeira. Levei não só do GRAAC, como da Casa Ronald também. E a interação que a criança tem, né, com o colaborador que vê a criança, tanto que dentro do processo no final, antes de entrar o paciente na sala para receber o brinquedo, a gente passa aquele vídeo do agradecimento. É um vídeo que os pacientes só falam obrigado. Hoje eu só quero dizer obrigado, e isso toca de uma maneira, o orgulho que a gente tem de ver o paciente, ver o adolescente, a criança, com a satisfação de ter um espaço que é bem acolhida, bem atendida, né? Então, qual a importância disso, né, do paciente, da estrutura, do colaborador e das outras empresas também? Isso, Roger, é fundamental. Eu acho que, assim, como a gente estava falando, poder proporcionar qualquer atividade para o paciente que fuja a rotina do tratamento, para ele é diferente. Para ele vai ser especial, sempre vai ser especial. Então, é uma coisa que talvez ele não tivesse, de novo, a oportunidade de participar na vida dele, no dia a dia dele, por qualquer motivo, e que a gente está proporcionando uma experiência diferente, que ele vai guardar para o resto da vida dele, que é de fato o que a gente quer fazer. Então, de um lado, para o nosso paciente é muito legal, né? E é uma coisa que sempre o pessoal fala, tudo que você proporcionar diferente do tratamento vai ser bacana para a criança, no nosso hospital.
Então, o que podemos fazer de diferente? Vamos fazer, né? Dentro das possibilidades, vamos fazer. E para a sociedade, de um modo geral, trazer um pouco para a gente, é muito importante poder levar de uma forma lúdica, de uma forma que não seja agressiva e nem com a sensação de que a pessoa se sinta obrigada ou culpada, levar um tema que é tão relevante e importante como o câncer. Então, se a gente for resgatar de novo o nosso passado, o câncer era uma doença que ninguém falava, então assim, era a doença. Sim, então, em criança, então, era como se não existisse. Tem gente que pergunta pra gente, mas câncer começou a dar agora em criança? Não, sempre existiu. Nossa. Só que ninguém falava que criança tinha câncer, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso pra gente poder falar, existe essa doença, ela precisa ser diagnosticada precocemente, ela tem chance de cura se ela for tratada adequadamente, é muito importante. A gente está desmistificando essa palavra e essa doença. Então, falar sobre isso é sempre muito importante. Era uma coisa que não se falava. Então, quando a gente leva para uma atividade, como você falou, essa atividade, né, de brincar, de montar bicicleta e tudo mais, você está trazendo para as pessoas um pouco dessa realidade do que é o GRAAC, do que é o câncer, Exato. que ele existe, que ele pode ser curado. E tem gente que acha que nem existe, né? Criança não, isso não existe em criança, né? E como é uma doença democrática, é uma coisa que todo mundo já tem alguém por perto que já foi acometido por ela. Então ela fica mais fácil de se entender. Mas em criança é um pouco inaceitável essa doença, né? Porque você fala assim, como que uma criança pode ter Pois isso? é, né? Então, quando você fala e você traz e explica, você está ajudando a disseminar cada vez mais e quebrar esses tabus para que as pessoas possam falar mais sobre o assunto, possam discutir e possam, com isso, consequentemente, tentar, na medida do possível, diagnosticar precocemente qualquer sinal e sintoma. Então, é sempre muito positivo. Para a gente é muito bom e positivo. Sem dúvida, né, Tami? E falando nisso, durante a pandemia, o hospital não parou, né? Conta um pouco aí, divulga como que as pessoas podem ajudar, colaborar com o hospital. Exatamente. O câncer é uma doença que não pode parar, né? Então, a gente está vivendo um dos momentos mais desafiantes, né? Não só para o GRAAC, para o Brasil, mas o mundo inteiro, né? A gente está com essa pandemia que pegou a gente um tanto quanto desprevenido, vamos dizer assim, e não só o GRAAC, como vários outros hospitais de várias outras doenças crônicas também não podem parar o tratamento, porque o câncer é uma doença que não pode esperar. Não dá para falar, espera um pouquinho, a gente já volta e tal. Não existe isso, né? A gente precisa continuar o tratamento. Então, o que aconteceu? Desde março do ano passado, quando deu o grande boom da pandemia, a gente criou um comitê dentro do GRAAC, né, um comitê de Covid, e a gente semanalmente discute todas as estratégias. Para você ter uma ideia, essa reunião do comitê que a gente tem gerou vários informativos que você como voluntário deve receber, e a gente não mudou nenhuma medida das medidas de segurança que a gente fez desde o início da pandemia, a gente não mudou nenhuma. A gente continua extremamente rigoroso em todas as normas. A gente voltou parcialmente uma parte do nosso voluntário, mas ainda é muito pequenininha a parte que conseguiu voltar, dentro dos critérios estabelecidos pela nossa serviço de infecção hospitalar. A gente ainda não pode receber visita no hospital, ainda está com regra de restrição para acompanhante, o uso de máscara, álcool já está sendo obrigatório para todo mundo. A gente manteve as aulas de isolamento de pacientes com sintomas e tudo mais. Nada mudou desde março. Agora a gente já fez aniversário, né, no mês passado. A gente está fazendo aniversário de 1 ano já com essas medidas e continua. E a gente imagina que ainda esse ano vai ser muito difícil a gente retomar o normal, né? Mesmo quando a gente retomar, eu acredito que não vai ser totalmente normal. A gente ainda vai manter algumas medidas, como o uso de máscara, talvez dentro do hospital 100% do tempo. Então, algumas coisas vão se manter, né, para a gente proteger os nossos pacientes, nossos profissionais, os acompanhantes, os nossos voluntários, todo mundo que está envolvido dentro do GRAAC. A gente sabe que vão ter ainda algumas mudanças, mas a gente precisa acabar com isso, né, passar por essa fase. Em termos financeiros,
a gente se sente vitorioso, assim. E essa vitória vem junto com toda a comunidade que nos ajudou e não nos abandonou. O que aconteceu? É óbvio que em termos do que a gente imaginou fechar o ano, em termos de arrecadação, a gente foi abaixo, bem abaixo do que a gente imaginou. Só que a gente conseguiu honrar, pagar todas as contas, a gente conseguiu tratar todas as crianças que nos procuraram, todas as crianças que estavam no nosso hospital. Então a gente se sentiu vitorioso por isso. A gente não precisou ficar devendo nada para ninguém e conseguimos pagar todo mundo. Não conseguimos arrecadar o que a gente queria? Não, mas passamos 2020, porque a gente tinha uma grande expectativa de que 2021 a gente ia voltar a recuperar tudo isso. E a nossa grande surpresa não só continuou, como piorou a situação, né? Se agravou ainda mais a situação de casos novos, né, de óbitos e tudo mais, e a gente tem sentido que, e a gente acompanha isso muito de perto em termos de como que estão acontecendo as doações e tudo mais, e a gente tem pedido e reforçado muito que a gente só passou 2020 porque as pessoas acreditaram na gente e continuaram doando e não deixaram de doar. Né? Que bom isso, né? O que de fato afetou a nossa arrecadação foram ações relacionadas a eventos, por exemplo, que eu não podia fazer, então não tem como, a gente não conseguiu substituir grandes arrecadações como a nossa corrida. Alguns projetos, alguns projetos que a gente tem que dependem de venda de varejo, porque o varejo sofreu muito, então a gente sabe que isso ia afetar mesmo, né? Mas se a gente for considerar hoje que que 1/3 do nosso orçamento vem de doadores, que são doadores mensais que a gente tem, que doam entre 30 e 50 reais, foram essas pessoas os verdadeiros heróis do GRAAC, porque eles não deixaram de doar. Bacana. E se a gente for refletir sobre isso, é um momento de incerteza que a gente estava da nossa vida, do mundo, do que, assim... É um momento que eu não sei se eu vou pegar essa doença, se eu vou viver, eu não sei se eu vou perder meu emprego, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai ter comida para eu comprar no mercado, e a pessoa doou para o GRAAC. Foi uma coisa que ela não cogitou em não fazer. Isso é uma das coisas assim que me emociona tanto do ponto de vista desse doador. Sem dúvida, né? Se a gente for refletir, a gente fala, nossa, eu não sei o que vai acontecer, cara, eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, eu não sei se eu vou ter comida para comer, eu não sei o que vai acontecer no mundo. Não é assim comigo, que é um problema meu, é um problema do mundo. E a pessoa honrar aquela doação, né? E que não é uma doação de uma pessoa bilionária que está na lista da Forbes, é uma doação de uma pessoa que doa 30 reais por mês. Isso é uma das coisas, assim, mais impressionantes, assim. Eu trabalho há 26 anos nesse setor, né? Eu trabalho há 20 anos no GRAAC, eu já trabalhava em outra organização. E quando eu reflito sobre isso, é uma coisa que me dá uma emoção, que é tão bonito de parte da população, que me dá um orgulho de ter essas pessoas, me dá um orgulho de saber que a gente é brasileiro, que a gente é guerreiro, que essas pessoas brasileiras não desistem nunca e não desistem da gente. Então, isso foi o que segurou, e isso é o que está segurando a gente agora no começo do ano. A gente, obviamente, está pedindo para as pessoas que doaram, fizeram doações extras no ano passado, para elas fazerem de novo esse ano. A gente está pedindo tudo de novo. A gente sabe já que também esse ano a gente vai ter problemas, né? Então, por exemplo, você conhece o GRAAC, tem um bazar. O bazar é uma arrecadação boa que a gente tem para puxar. Então, é uma coisa que não tem, nova assim, agora, né? Tá com endereço novo. Exatamente, tá com endereço novo. Então, assim, é uma coisa que, assim, não tem venda, não tem dinheiro. Não adianta eu achar que a pessoa que não comprou aquele mês, ela vai comprar 3 vezes mais no mês que vem para cobrir, né? Então, é uma coisa que a gente organizou ao longo do tempo, várias formas para as pessoas poderem ajudar, contribuir, para a gente arrecadar recursos, que na pandemia, obviamente, algumas foram prejudicadas e a gente está buscando, mas a principal forma é essa. Então, que é sempre o nosso grande pedido. A pessoa pode ser um doador mensal do GRAAC com 30 reais por mês, né? A gente até brinca que é um clichê que a gente fala que é R$1 por dia, mas é 30 reais por mês, e que esse recurso é o que faz toda a diferença.
Por quê? Porque ele é um recurso que não interfere tanto no orçamento das famílias de um modo geral. Pessoas, e que ele passa, por causa disso, ele passa a não ser o topo da prioridade de corte na hora que a pessoa for pensar, né? Então a gente acredita muito nisso, que com um pouquinho a gente faz toda a diferença. Então assim, os nossos heróis da pandemia têm sido essas pessoas, e que a gente poderia entender completamente se a pessoa falar, eu estou inseguro. Sim, sim. Mas a pessoa não ter essa insegurança, falar, não, eu preciso, é de uma bondade, é de uma solidariedade, que eu acho que o nosso povo, nessas horas que dá muito orgulho da gente, né? Isso é bacana. Apesar de todos os percalços que a gente tem, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente se decepciona, dá um orgulho imenso, assim, de ser brasileiro e de poder contar com milhares de brasileiros que ajudam a gente nesses momentos mais difíceis que a gente teve no mundo, assim. É muito bonito. Isso é fantástico, né? E Tami, para quem não conhece... Site do GRAAC é muito rápido e fácil fazer esse credenciamento, a pessoa se tornar doadora. E lá também tem todas as outras formas que ela pode doar, tanto para o bazar, como a gente falou, né, doação de sangue, enfim, tudo mais que a gente recebe. O endereço do bazar hoje, Tami, é Pedro Toledo? 572? Você me pegou. Eu acho que assim, eu não sei, peraí, agora você me pegou, mas no site tem, vamos pedir para ver no site que vai ser melhor que a nossa cabeça. A gente direciona tudo para o site e tal, para a pessoa acompanhar, a gente continua daí. E, Tami, as pessoas podem doar também as notinhas de mercado, né? Sim, tem os pontos, que foi também uma coisa que afetou um pouco a gente, porque obviamente o movimento no comércio diminuiu um pouco, então o volume de notas que as pessoas doam também diminuiu, mas elas podem doar. A gente tem vários pontos, são mais de 400 pontos, as pessoas podem doar essa notinha nas urnas, e também ela pode doar, é aquela coisa, já que a pessoa está em home office, a gente sabe que essas pessoas, primeiro, teve uma venda recorde de vassoura e pá, né? Porque a pessoa ficou em casa e resolveu fazer limpeza. Então a gente brinca. Não, e a gente fala, porque a gente tem um parceiro grande que é fabricante. Ele falou, gente, a gente vendeu muita vassoura esse ano. Mas tá todo mundo em casa, agora a pessoa tem que ficar varrendo a casa, né? Porque agora ela tá percebendo que ela tem que fazer uma faxina também. Então, aproveitar também para as pessoas que estão em casa e estão fazendo essa limpeza geral na casa. Se tiver, aquela coisa que a gente sempre fala, passou um verão, passou o inverno, não usou a roupa, já dá, porque não vai usar mais. Então faz uma limpeza no seu armário, separa umas roupas em bom estado e doa pro GRAAC, porque a gente, quando voltar com o nosso bazar, se Deus quiser, nós vamos fazer muito dinheiro para poder recuperar esse tempo perdido. Então é uma forma também que às vezes a pessoa, no momento, está um pouco apertada para fazer uma doação financeira, mas ela pode encontrar um outro meio, né, de mobilizar ela mesma doar, ou mobilizar os amigos para doar roupas em bom estado, ou qualquer outro objeto. A gente também recebe, utensílios de casa, de cozinha também, a gente recebe para poder vender no nosso bazar, e a gente tem uma boa arrecadação lá. Então vai estar participando de tudo isso e ajudando do mesmo jeito. Tami, mais alguma rede social que você queira divulgar do GRAAC? Eu acho que tem o nosso Instagram, a gente está presente em todas, né, no Facebook, Instagram, LinkedIn. Acho que quem quiser seguir a gente também pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho através dessas redes sociais, né, é o GRAAC, e no nosso site também tem essa referência onde a pessoa pode buscar todas essas nossas redes. E aí só queria, assim, agradecer imensamente vocês pelo tempo aí, pela paciência de me ouvir. Falo bastante, né, pelo jeito. Imagina que é isso. E dizer que é sempre um prazer. Eu me sinto super emocionada sempre de falar do GRAAC, eu não me canso de falar, de contar. É uma coisa que eu sinto muito orgulho, e eu quero muito que todos vocês que de uma certa forma estão envolvidos sintam o mesmo orgulho que eu sinto, né? Obviamente eu estou aqui todo dia, mas eu acho que mesmo vocês assim um pouco distantes ou pouco presentes, vocês também têm que sentir orgulho do que vocês estão fazendo, porque é uma coisa que a gente tem refletido bastante, né, sobre uma coisa, é o que você falou também, Roger, você tinha falado, eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma mãe que tem um filho com câncer, eu também não,
né? Graças a Deus, eu tenho 2 filhas, eu não consigo imaginar, eu não consigo falar, eu sei o que você está passando, porque eu não faço a menor ideia do que você está passando. Não dá. Porque eu já passei por isso, né? Não dá para eu ter esse nível de empatia. Mas o que eu tenho pensado bastante é que a gente mede muito todos os nossos impactos, nossos atendimentos, tudo que a gente faz, que é altamente relevante, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que pra gente a gente não consegue ter noção da dimensão é o que é devolver um filho curado para uma família. Eu acho que essa sensação, né, da gente devolver um filho que foi gerado por aquela família, que teve uma doença que a família sabe que não tem 100% de chance de cura, e a gente devolver essa criança curada é um sentimento que é tão absurdamente gigante e a gente não tem a menor noção dessa dimensão. E é uma coisa que a gente faz todo dia. Então, quando a gente pensa que foi mais um paciente que passou pela gente, que a gente gostou, viu ficar carequinha, viu ficar cabeludinho e foi embora, cresceu, vai fazer faculdade. É mais um que passou, mas para aquela família, para ele, é a vida dele inteira. Total. Para a família, principalmente. Né? Sem dúvida. Então, é tão forte isso, né? Essa sensação. E uma vez uma mãe falou pra gente, Deus me deu um filho e o GRAAC me devolveu. É muito forte. Então, realmente. E aí quando você pensa, você fala assim, gente, é a vida dessa... É tudo, é a vida inteira dessa família que a gente transformou. Pois é. Não foi aqueles 2 anos, foi a vida dela inteira. A gente devolveu o filho para ela. Sem então dúvida, dá um sentido pra gente um sentido e uma responsabilidade pra gente muito grande, né? Sem dúvida, né? Responsabilidade. Com que isso se perpetue, com que isso, né, é o que faz a gente ter vontade de levantar todo dia e fazer cada vez mais. Sem dúvida. E dar valor a tudo que a gente tem, sem dúvida também. Pois é, e quando acabar tudo isso, convidar as pessoas para conhecerem o hospital, né? Que tem visitas, celulares. Então, Roger, a gente tá com uma lista, eu tô com uma lista aqui, imagino, já tá aparecendo uma lista telefônica. Eu nem sei, eu tô falando de lista telefônica, mas é uma coisa até engraçada, né? Porque eu tenho uma filha de 19 anos que outro dia a gente falou em lista telefônica e ela falou, o que é isso? Eu nem sei se o público que está ouvindo sabe o que é uma lista telefônica, mas lista telefônica é a lista onde tem o número de telefone das pessoas. Hoje a gente tem o Google, né? Então às vezes a gente fala, a gente estava comentando, e não é engraçado, porque você fala assim, gente, a gente estava em casa comentando, porque é uma lista telefônica, mas o que é lista telefônica? Eu falei, meu Deus, você não sabe o que é lista telefônica? Lógico que não, ela não passou tanto tempo assim, né? Ela nasceu na maternidade com o celular na mão, com o Google. Quem que vai saber que é lista telefônica, gente? Faz sentido. Não é engraçado? Sentido. Então eu tô com uma lista bem grande, eu quero que todo mundo também que estiver ouvindo a gente tenha um pouco mais de paciência, porque a gente acredita muito que tudo isso vai passar e que tudo vai ficar bem e que a gente vai poder voltar às nossas visitas, Roger. Nós vamos voltar a receber. Tudo bem, a gente põe máscara, põe touquinha, põe o que for, mas a gente vai voltar às nossas visitas. Precisa, mas vamos voltar para a normalidade. Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente, com o Despertar da Excelência, o que a gente puder, assim que voltar também os treinamentos presenciais, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, divulgando, ajudando o GRAAC quando for possível, nos trabalhos, nos vivenciais, de responsabilidade social, que a gente precisa manter essa chama acesa e cada vez mais forte, né? Tami, a gente agradece, tá? Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos a Tami Allersdorfer pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!